A maioria das empresas que tenta implementar a ISO 9001 faz isso do jeito errado e nem percebe. O problema não é a norma. O problema é por onde elas começam. Elas começam criando o procedimento antes de entender o processo. Cria um monte de formulário para preencher sem saber o que realmente precisa controlar. E no final, o que era para virar um sistema, vira aquele monte de papel que ninguém usa. Agora presta atenção nisso. Existe uma sequência certa para implantar ISO 9001 na prática. E é isso que muda completamente o resultado que você vai obter no final. Neste vídeo eu vou te mostrar 8 passos para fazer uma implantação correta, de forma direta, sem enrolação, e numa ordem que realmente funciona. No final do vídeo eu também vou te deixar um mapa prático em PDF, com esses 8 passos, para você baixar e usar aí na sua implantação ou na revisão do seu sistema. Se você seguir isso aqui, você não vai apenas implantar ISO 9001, você vai organizar a sua operação de verdade, de um jeito prático. Eu sou Reinaldo Apolinário e aqui no canal eu falo sobre gestão industrial, sempre com foco na prática. O primeiro passo é entender o que a ISO 9001 realmente exige. E isso parece básico, parece até óbvio, mas muita empresa pula essa parte. Ela entra direto na documentação, sem entender a lógica da norma. Só que a ISO 9001 ela não é uma lista de exigência solta. Ela é uma forma de organizar a gestão da empresa com mais clareza, mais controle e mais capacidade de melhorar. E aqui entra uma ideia importante. Implementar a ISO não é preencher requisito, é organizar a forma como a empresa trabalha. Então, antes de escrever qualquer coisa, a pergunta não é o que eu preciso documentar. A pergunta certa é o que eu preciso organizar para que esse sistema funcione de verdade. Quando você muda essa pergunta, você já evita muito retrabalho. O segundo passo é fazer um diagnóstico prévio. Você não precisa começar do zero, mas também não pode achar que está tudo pronto. Você precisa entender o que já existe, o que já funciona, o que está informal na cabeça das pessoas e onde estão os principais riscos do processo. Sem isso, você começa no escuro e aí pode cometer 2 erros que são comuns. Ou você vai tentar criar tudo do zero, ou vai achar que está tudo certo só porque a operação roda. Mas a operação rodar não significa que está tudo sob controle. O diagnóstico aqui ele não é uma burocracia, ele é uma direção. O terceiro passo é entender o contexto da empresa, os clientes e os riscos. A ISO 9001 ela não vai olhar só para dentro, ela exige que você entenda também o mercado, as exigências do cliente e o que pode dar errado no processo. Na prática, você precisa responder perguntas simples. O que o cliente realmente valoriza e espera? Onde a empresa mais falha? Quais são os pontos fracos aí da empresa? Quais riscos podem comprometer a sua entrega para o cliente? Sem essa leitura, o sistema ele pode até parecer organizado, mas não resolve o problema real. Um sistema bom, ele não nasce desconectado da realidade. Ao contrário, ele precisa nascer conectado com a realidade. O quarto passo é definir o escopo e os objetivos do sistema. Ou seja, onde esse sistema começa, onde ele termina e o que ele precisa entregar. Qualidade sem direcionamento não vai ajudar. Então você precisa deixar claro quais áreas entram, quais processos são críticos e quais resultados você quer atingir. Sem isso, o sistema ele vai perder força. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar a gestão de uma forma mais prática, se inscreve no canal, porque a ideia aqui é transformar a ISO em algo que funcione de verdade. O quinto passo, dentro dessa sequência de 8, é mapear os processos e as responsabilidades. Aqui a empresa começa a enxergar como o trabalho realmente acontece. Quem faz o quê? Em que sequência? Onde o processo pode falhar? Sem isso, cada área vai trabalhar de forma isolada e os problemas vão aparecer na transição. É como um sistema. Não adianta você olhar só uma parte, você precisa entender o fluxo. Quando a empresa enxerga o processo, ela começa a enxergar o sistema.
O sexto passo é desenhar o sistema com aderência à rotina. E aqui muita empresa erra, porque cria um sistema bonito, mas que não funciona no dia a dia. E por quê que esse sistema não vai funcionar no dia a dia? Porque ele foi feito longe da operação, foi feito longe de quem usa. E um sistema bom não é um sistema completo simplesmente. É um sistema que funciona de forma consistente e na prática. Por isso, quem executa o processo precisa participar da construção do sistema. O sétimo passo é implementar, treinar e ajustar. Então aqui é onde o processo realmente começa a sair do papel e entra na rotina. É nesse momento que aparecem os problemas, e isso é normal. O treinamento, ele não pode ser tratado como um evento. Ele tem que ser tratado como uma construção de entendimento. Você vai aplicar, observar, corrigir e melhorar. Um sistema real, um sistema de verdade, ele vai acabar se ajustando no uso. Oitavo e último passo é a hora de auditar, corrigir e manter o sistema vivo. A auditoria, ela não é o fim, ela é apenas um ponto de verificação. A auditoria ela serve para identificar falhas, tratar causas e melhorar o sistema, principalmente melhorar o sistema. A certificação ela deve ser somente uma consequência e não o único objetivo. Se for para resumir a implantação da ISO em uma frase, eu diria o seguinte: a ISO ela não se implanta preenchendo requisito, ela se implanta organizando a forma como a empresa trabalha. Então, resumindo aqui, os 8 passos são: entender a lógica da norma, fazer diagnóstico, entender contexto e riscos, definir escopo e objetivos, mapear processos, desenhar o sistema, implantar e ajustar e, por fim, auditar e manter. Quando essa sequência faz sentido, a ISO ela deixa de ser uma burocracia e vira uma gestão de verdade. Para te ajudar nisso, então, eu organizei esses 8 passos em um mapa prático, um material visual e simples, um PDF para você guardar e consultar depois. O link desse material está aqui na descrição. Me conta também aqui nos comentários qual desses passos hoje é mais difícil aí na sua realidade.